Boa noite. Hoje iniciamos o nosso sexto dia de leitura da Palavra do Senhor. Estamos finalizando uma semana que iniciamos esse propósito. E hoje vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 21 ao capítulo 23. Vamos orar consagrando esse projeto ao Senhor, pedindo para que Ele nos dê orientação e nos ajude a entender mais a Sua palavra, a entender o que Ele tem para dizer, o que Ele tem para nos ensinar. Amém? Então, oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nos colocamos neste momento em Tua presença, Senhor. Queremos te apresentar este momento diante de Ti e te convidar o Espírito Santo para que esteja ao nosso lado, esteja presente neste momento, que venha nos auxiliar, abrir o nosso entendimento, possamos entender o que o Senhor tem para dizer para a gente, o que o Senhor tem a ensinar através da Tua palavra. Tua palavra, ela é viva e eficaz, Senhor. Através dela temos respostas da qual necessitamos. Portanto, Senhor, venha se fazer presente neste momento, em todos os dias, a qual consagraremos diante de Ti para a realização desse trabalho. Aceita como oferta agradável diante de Ti, Senhor. Se orientação, abra meu entendimento também e me capacita, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, esse é meu pedido. Amém. Então vamos lá. Hoje leremos Gênesis 21. E diz assim: o nascimento de Isaque. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época exata que Deus lhe prometera. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando Isaque, o seu filho, tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque, o seu filho, nasceu. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. Ela acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo do seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: Mande embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois se tratava do seu filho. Deus, porém, lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. No entanto, também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é descendência sua. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água, e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino, dali onde ele está.
Levante-se agora, erga o menino e tome pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia, vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma mulher da terra do Egito. A aliança de Abraão e Abimeleque. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que faz. Agora jure-me diante de Deus que você não vai me enganar, nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Trate a nação que o acolheu como estrangeiro com a mesma lealdade com a qual eu o tratei. Abraão respondeu: Eu juro. Abraão, porém, reclamou com Abimeleque a respeito de um poço de água do qual os servos de Abimeleque tinham se apropriado. Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso. Você também nunca me disse nada, e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão tomou as ovelhas e bois, Deus, Abimeleque, e os dois firmaram uma aliança. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: Que significam essas 7 ovelhas que você separou das demais? Ele respondeu: Aceite essas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmada a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Gênesis capítulo 22. Deus prova Abraão. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Sim, aqui estou. Então Deus disse: Tome seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao local que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, o seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: A brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto.
foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Os filhos de Naor. Passando algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a Naor, seu irmão. Uz, o mais velho, Buz, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Aos, Pildas, Gidifale e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Com a sua concubina chamada Reumá, Naor teve os seguintes filhos: Tebá, Gã, Tás e Maca. Gênesis capítulo 23. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois, Abraão deixou ali a sua falecida esposa e foi falar com os hititas. Sou um estrangeiro que reside entre vocês. Peço que me vendam alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar minha mulher. Os hititas responderam a Abraão: Ouça-nos, o Senhor é um príncipe de Deus no nosso meio. Enterre a sua falecida esposa na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós lhe recusará a dar a própria sepultura, para que você enterre a sua falecida esposa. Abraão levantou-se, curvou-se diante do povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Se vocês estão de acordo que eu sepulte aqui a minha falecida esposa, ouçam-me. Intercedam por mim a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me venda a caverna de Macpela, que lhe pertence, e se encontra na divisa do seu campo. Peço-lhe que a venda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efrom, o hitita, estava sentado ali, no meio do seu povo, e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da sua cidade: Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. O meu povo é testemunha de que os dou a você. Sepulte a sua falecida esposa. Novamente, Abraão curvou-se diante do povo daquela cidade e disse a Efrom, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo. Aceite para que eu possa sepultar ali a minha falecida esposa. Efrom respondeu a Abraão: Ouça-me, meu senhor. Aquele pedaço de terra vale 400 ciclos de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua falecida esposa. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas: 400 ciclos de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, perto de Mamre, foi transferido como propriedade a Abraão, tanto o campo quanto a caverna que há nele, e todas as árvores dentro das divisas do campo. A transação ocorreu tendo como testemunhas todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, que encontra em Hebrom, na terra de Canaã.
Assim, o campo e a caverna que há nele foram transferidas dos hititas para Abraão, como propriedade para a sepultura. Amém. Chegamos ao final e vamos analisar os principais tópicos dessa leitura. Esse mapa mental que você está vendo aqui, ele está disponível lá no Telegram para download. Está disponível lá no Telegram para download, então fica disponível para você. Se quiser fazer parte da nossa comunidade, tá fazendo download, sinta-se à vontade. Então vamos lá. O que a gente pode extrair aqui dessa leitura? A gente viu que a promessa de Deus, ela se cumpriu no tempo que o Senhor havia determinado a Sara. Ou seja, Sara gerou e amamentou Isaac. Ainda Sara gerou e amamentou Isaac quando estava em idade avançada. O que mais que a gente viu aqui? Ai, essa parte foi muito bonita. Deus me encheu de riso e todos os que souberam disso riram comigo. A gente vê que Sara era uma pessoa de alta astral, né? Ela ficou muito feliz com isso. Primeiro ela riu quando o anjo falou que ela geraria, porque para ela seria impossível. Mas quando isso se cumpriu, ela riu novamente, mas ela riu de alegria. E todos puderam se alegrar com ela também. Abraão expulsa Agar e Ismael por conta de conflitos familiares, né? Eita. No deserto, então quando Agar vai para o deserto, Agar abandona Ismael, pois não conseguiria sustentá-lo. Mas então um anjo ouve a voz de Ismael e manda Agar retornar. Retornar. E assim, o anjo aparece para Agar, fala que é para ela retornar. E quando ela retorna, ela vê uma fonte de água no meio do deserto. O Senhor, ele supriu as necessidades dela. Ali ela pôde dar água ao menino e eles sobreviverem naquele lugar. Logo após, a gente vê aqui a aliança de Abraão com Abimeleque. Abimeleque, ele já apareceu anteriormente aqui. O Abimeleque, ele apareceu aqui
no caso ontem, né? Abimeleque, Abraão, no caso, ele vai para a cidade de Abimeleque. E Abimeleque se encanta com Sara. E agora a gente vê novamente que Abraão e Abimeleque eles fazem uma aliança, qual Abraão ele poderia usufruir daquela terra à vontade, segundo Abimeleque disse para Abraão. Depois a gente vê o sacrifício. Deus pede, Deus pede Isaac como sacrifício para provar a fidelidade de Abraão. Quando eles chegam lá no alto, Abraão ele vai sacrificar o seu único filho Isaac. Ele não questionou Deus, ele não se revoltou contra isso. Ele sabia que os planos de Deus era perfeito para ele e que o Senhor ele iria providenciar. E ali o Senhor ele providencia um carneiro. E é onde é, onde aparece pela primeira vez a primeira atribuição do Senhor, que é o Deus de providência. Jeová Jireh, a gente vê aqui uma das características do Senhor. Quem é o nosso Deus? É o Deus de providência. Ai, como que eu faço? Deixa eu ver isso aqui. Depois, aqui a gente tem o. A gente tem aqui a genealogia dos filhos de Naó. E da genealogia dos filhos de Naó, a gente vê aqui que o irmão. Aqui, na verdade, Naó, ele era irmão de Abraão. Naó teve um filho chamado Betuel, e esse Betuel teve uma filha chamada Rebeca. Mais pra frente, a Rebeca ela também vai ter uma, uma aparição muito importante na história. E por fim, em Gênesis 23, a gente vê que Sara morre e Abraão quer enterrar Sara. Morre e Abraão compra uma terra em Canaã sepultar Sara. E aqui a gente vê a busca de Abraão por uma terra na qual ele pudesse enterrar sua esposa. A morte de Sara foi algo que mexeu muito com Abraão, ele ficou muito triste e ele quis oferecer um, um descanso, ele quis oferecer a Sara a melhor sepultura para ela. Então ele vai procurar terras para comprar para que ele possa enterrar Sara com dignidade. E ele encontra ali os hititas, eles vendem um pedaço de terra
entre a cidade de Canaã para Abraão, e ali ele pode dar um enterro apropriado e digno para Sara. Bom, gente, é isso. Essa foi a leitura de hoje, que somente está na palavra. Como já falei, esse resumo está disponível lá no Telegram, tá? Um resumo geral de todos os capítulos que a gente vai lendo. E enfim, gente, é isso. Um beijo pra você, um bom final de semana e tchau, tchau.